Em apenas 3 meses e meio neste ano, o governo Lula já gastou quase 280 milhões de reais somente em viagens. Segundo dados do portal da Transparência, nos primeiros 105 dias de 2024, somente com passagens aéreas de funcionários públicos e até convidados do governo, foram desembolsados 108 milhões de reais. Além disso, as diárias pagas para cobrir os custos adicionais dessas viagens alcançaram a cifra de mais de 166 milhões de reais. Vale lembrar que esse valor não inclui os custos de viagens de Lula, Janja e dos ministros de Estado que utilizam jatos da Força Aérea Brasileira, cujas despesas são mantidas em sigilo. Silvio Navarro, eu gosto dessas pautas que você tem todos os números de cabeça aí das últimas viagens do Lula, das gastanças, qual foi a viagem que custou mais, quanto foi o hotel, os carros alugados, mais aí uma gastança, quase 280 milhões em 3 meses e meio, Silvio Navarro. A pergunta que fica, e eu imagino que todos nós, quem está nos assistindo aí do outro lado da tela, também faz. O que essas viagens, principalmente as viagens internacionais, aquela comitiva gigantesca do presidente, o que elas trouxeram para o Brasil? Me fala um acordo. Alguém consegue apontar uma grande novidade, uma aliança comercial, um acordo bilateral frutífero para o Brasil? Não, até agora nada. No ano passado, por exemplo, o casal presidencial passou 62 dias, mais de 2 meses viajando pelo mundo. 62 dias e gastou 66 milhões. Essa cifra não inclui o combustível sequer da aeronave, né? Na verdade, duas. Porque, por exemplo, quando eles desembarcaram em Portugal no ano passado, Alexandre Garcia está, a dona da TV portuguesa se espantou. Ela falou, duas aeronaves, aquela comitiva, 22 carros para transportar os passageiros, ela se espantou e falou, nossa, onde é que eles vão? Né? E depois de lá foram para a Espanha. Nesse ano, por exemplo, o casal presidencial já foi à Guiana, já foi à África, onde não foi recebido por praticamente ninguém, os encontros foram desmarcados, já foi à Guiana tentar se meter numa confusão com a Venezuela, que é o que este governo, do ponto de vista de diplomacia, mais faz, que é se meter em conflito alheio, tentou se meter até na eleição da Argentina no ano passado, o resultado é nada. Esse que é o grande fato. Sempre que há uma confusão no Brasil, o casal presidencial foge. Mas, aparentemente, não é só o casal presidencial. Os custos com viagens de toda a estrutura, a imensa estrutura dos ministérios, é muito grande, mas não traz nenhum benefício para o Brasil. É um retrato do Brasil. É o puro suco do que virou o Brasil. Muito dinheiro saindo pela culatra, saindo pelo ladrão. É só uma expressão popular. Alexandre, já que a gente está falando aqui em gastança, enquanto o Silvio comentava, eu estava dando uma olhada aqui numa reportagem que saiu agora há pouco no Estadão, dizendo que o governo Lula colocou em sigilo aí pelos próximos 5 anos a lista das pessoas que ocuparam 57 quartos do hotel em Londres. Ao todo, o governo brasileiro gastou 1.470.000 com esse estabelecimento, com esse hotel de luxo, sendo 140 mil só para 2 salas de reuniões neste mesmo hotel em Londres. E só a título de curiosidade, o presidente ficou hospedado aí com a primeira-dama nesse hotel, com diária saindo a R$ 43.986. Ao todo, 80 pessoas participaram dessa viagem do ano passado a Londres. Aproveitando, né, a dica, aconteceu ontem aqui em Lisboa, num restaurante muito frequentado por turistas brasileiros. O dono do restaurante tinha me pedido para tirar uma foto com ele. E foi me mostrar onde ficaria a foto. Era uma parede onde estava a foto dele com o presidente Lula. Aí a minha frase foi, puxa, quer dizer que eu estou pagando essa conta pela segunda vez? Estou pagando a minha e a dele, né? Porque vem dos impostos, não tem como. Né? Cobra dos brasileiros. Todas essas viagens são cobradas dos brasileiros. O hotel em que ficaram aqui na Avenida da Liberdade, né, é um dos mais caros
de Lisboa. Aí é por isso que nos primeiros 14 meses do governo Lula, a dívida pública aumentou 1,77 trilhão. Nos primeiros 14 meses do governo Bolsonaro, aumentou 339 bilhões, um terço disso. Mas, claro, todo mundo viajando, é a nomenclatura. Nós temos aqui a nomenclatura. Fica uma casta diferente. Está lá na Constituição, todos são iguais perante a lei. Mas alguns, né, plagiando ou parafraseando Orwell, alguns são mais iguais que os outros. Está lá na Revolução dos Bichos. E aqui no Brasil é assim. Alguns viajam de graça por conta do contribuinte. Outros têm que fazer um crediário para poder viajar de avião. Né? Alguns vão para hotel 3 estrelas, outros vão para hotel 5 estrelas plus. Né? É a nomenclatura que fica... É tudo fácil, é tudo de graça. Né? E mais do que isso, né? A nomenclatura genérica tem aposentadoria diferente, tem férias diferentes do cidadão comum, que depois é chamado para votar nisso. Né? Pelo menos em respeito ao cidadão comum, pagador de impostos. Quem menos ganha é quem mais paga impostos, proporcionalmente, relativamente. Né? E, pelo menos em respeito a essas pessoas, o governo deveria ser mais austero. Eu vejo, eu não quero elogiar o governo anterior, mas é uma constatação. Bolsonaro ficava em quartel, ficava nas embaixadas. Imagina, para que ir para um hotel caro em Roma se tem aquela embaixada maravilhosa na Piazza Navona? Né? As embaixadas do Brasil na Europa, em geral, são excelentes. Em Washington é excelente, né? Um prédio maravilhoso. Né? No Japão também. Então, para que isso? Né? É porque é fácil gastar. E aí as pessoas ficam deslumbradas. É isso, Paulo. Bom, e o governo Lula inspirou aí o artigo do nosso J.R. Guzzo nessa edição 213 da Revista Oeste, né, Ana? Vou te pedir para ler um trecho do artigo do Guzzo com o título aí O Presidente do Nada. Olha, Paula, esse trechinho que eu vou ler, eu não sei se é cômico, se é trágico, se a gente ri ou se a gente chora, mas é, como diz o Silvio, né, o mais puro suco de Brasil. Vamos lá para o artigo do mestre Guzzo. O presidente, em matéria de mentira, tornou-se um personagem de Chico Anísio, a exata caricatura do político que não diz a verdade nunca, em nenhuma circunstância, porque o seu instinto não deixa. É o que fica comprovado em 40 anos de carreira. Ele começou a mentir quando subiu no primeiro palanque. Não parou mais. Lula não foi preso por causa de mentira nenhuma. Foi preso pela decisão de 10 juízes diferentes em 3 instâncias sucessivas. O presidente da República está solto por uma mentira. Isso sim, a mentira judicial que o tirou da cadeia e o colocou onde está, sem que ele tenha sido absolvido até hoje de nenhuma das acusações pelas quais foi condenado. É isso, na verdade, que está a doença, é nisso, na verdade, que está a doença sem cura do governo Lula. Foi criado em cima de uma mentira e optou, aí já por vontade própria, por continuar mentindo até hoje. É o Lula 3 em estado puro. Não produz nada, não cria nada, não pensa em nada. Como poderia ser diferente se o presidente é o maior nada do seu próprio governo? Viagens ao exterior, eu estou tentando fazer uma conta aqui, eu não sei o quanto o governo Lula piora, digamos, a imagem do Brasil, se é quando ele viaja fora
quando ele recebe chefes de Estado aqui. Aqui no Brasil nós temos a dupla MM. Eu não estou falando do confeito docinho, não. Eu estou falando de Maduro, que foi recebido como chefe de Estado aqui, honras de chefe de Estado, um ditador, e agora recentemente Emmanuel Macron, na Amazônia, em que ele vai lá e expõe o agronegócio brasileiro, critica o agronegócio ao Macron, que é simplesmente um sujeito que joga completamente contra o acordo Mercosul-União Europeia, porque, obviamente, o agronegócio, podemos chamar disso, a agricultura francesa, é extremamente ineficiente perto da eficiência, assim, comprovada, com muita ciência aplicada e talento brasileiro do agronegócio brasileiro. Quando ele vai para fora, o Lula vai lá, bom, acho que aí é mais caro porque ele gasta em dólar, né? Mas vamos lá. Ele consegue errar no discurso em relação à Ucrânia, e é reincidente. Ele consegue errar no discurso em relação ao ataque terrorista do Hamas a Israel, lá naquele outubro do ano passado, e ele é reincidente nesse caso também, né? Então, quer dizer, onde é que custa mais caro? Custa mais caro viajando para fora, porque daí ainda revela esse deslumbre, essa coisa que custa caro ao país, que gera um dispêndio ao país, nenhuma preocupação, né? Com relação à lisura, preocupação, segura um pouco os gastos. Isso porque o governo é hoje, o governo Lula é hoje, o Alexandre lembrou aí da dívida nominal, ou seja, da dívida bruta, que teve um acréscimo, tá, de 1 trilhão e 77 bilhões de reais. O governo Lula 3 conseguiu ser pior do que o governo Dilma Rousseff. E olha que isso é bem difícil. Mas o governo Lula 3 conseguiu piorar as contas públicas em relação à responsabilidade fiscal. É um déficit de responsabilidade fiscal gigantesco.